Olá, dando continuidade aos nossos estudos de literatura, tratamos, portanto, do modernismo aqui no Brasil, nas suas três gerações, e também o modernismo em Portugal, que deve ser levado em consideração, afinal de contas, a literatura em língua portuguesa, a advinda de Portugal, geralmente tem sido cobrado também nos processos seletivos, assim como as literaturas, dos falantes também do idioma português de outros países, dos países que foram colônia de Portugal, que nós vamos trabalhar mais adiante. Então, devido ao fato de que essa literatura ela é cobrada, nos processos seletivos, a gente achou, portanto, pertinente trabalhar com ela aqui, E como nós estamos vislumbrando aí o Enem já no início do ano, temos que trabalhar também essa questão da literatura na prática, Então, nós vamos trabalhar aí algumas atividades, alguns exercícios, que eu separei aqui para vocês poderem acompanhar comigo, tá? Então, olha só, aliás, essas atividades, elas foram tiradas de exercícios de vestibulares, espalhados aí pelo Brasil. E aí o primeiro diz assim: embora existam divergências sobre sua estruturação, o modernismo em Portugal pode ser dividido em, Nós já vamos diretamente aqui na resposta, Temos aí, portanto, o orfismo, o presencismo, e o neorrealismo e o surrealismo. É um pouco deles, O orfismo seria a matriz, a inicial ali do movimento moderno em Portugal, Ele vai acontecer mais ou menos por volta do ano de 1915, com a publicação da revista Orfeu, da qual o movimento tira o seu nome também. Em torno dessa publicação, dessa revista, nós tínhamos ali elementos, como Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros, trazendo uma nova forma de se fazer literatura, ali em Portugal. Portugal, muito mais do que o Brasil, é um país extremamente conservador no que diz respeito às suas tradições, ligadas à literatura. Então, o orfismo ele vinha trazendo essas ideias e esses ideais, de se propor uma literatura nova, com rupturas em relação à literatura anterior. O presencismo nada mais é do que uma sequência ali do orfismo. O orfismo não durou muito tempo, muito passageiro. Então, o presencismo ele veio para realmente ratificar os ideais propostos pelo orfismo. Só que agora, com uma visão um pouco mais madura, do que vem a ser esse processo de modernização. Eles vão perceber que nesse processo a grande questão é você misturar alguns elementos da tradição e da modernidade. E aí sim você tem algo novo, original e tudo mais. Assim como no Brasil, nós tivemos ali na década de 30 e depois na geração de 45 também, sobretudo no que diz respeito à prosa, uma vertente mais ligada aos aspectos sociais. Então, toda vez que a gente trata dessas questões sociais, da denúncia social, da literatura como uma forma de combate, a gente tem, portanto, um reflexo do realismo que aconteceu no final do século XIX. Então, essa geração, na prosa, é também chamada de geração neorrealista, justamente por trazer alguns elementos da escola anterior. Então, como eu disse anteriormente, você tem aí novamente uma integração com o passado através dessa tradição literária, mas também ligada a aspectos muito contemporâneos, muito do contexto no qual estava inserido o escritor. E aí,
E em Portugal, né, um pouco mais tardiamente, nós teremos aí uma influência muito grande, né, do surrealismo também, né? Lembrando que o surrealismo é um dos movimentos de vanguarda europeia, nascido em 1924, na França, né? Quando o escritor André Breton resolve, portanto, escrever ali o Manifesto Surrealista, né? É um movimento que propõe, diferentemente do realismo, né, uma visão muito mais onírica, né, muito mais ligada aos aspectos psicológicos, né, do ser humano, portanto. Né? Então, essa é a resposta correta, certo? Vamos lá para a questão de número 2. Número 2 diz assim: sobre o modernismo português estão corretas as seguintes proposições. Né? Nós temos aí: o modernismo em Portugal costuma ser dividido em duas partes: orfismo, primeira geração, e presencismo, segunda geração. Muito embora alguns estudiosos considerem os movimentos neorrealistas e surrealistas como vertentes modernistas. Né? Entre os principais ideais dos presencistas estavam a busca por uma literatura inovadora, influenciada pelo futurismo e pelo cubismo, o rompimento com o passadismo da literatura de caráter histórico e a retratação do homem e seu espanto de existir. Né? A proposição 3. A revista Presença, né, publicação literária de maior êxito durante os anos do modernismo, foi responsável por divulgar os ideais do presencismo, consolidando as conquistas dos escritores que representaram a primeira fase do movimento. A quarta proposição: surgido em um período de lutas de classes sociais, de crises religiosas, o modernismo português foi marcado por uma literatura cuja linguagem refletia os estados de tensão da alma humana e que era permeada pelo rebuscamento e por figuras de linguagem de difícil compreensão. Né? Foge um pouco das propostas modernistas, né? Marcado pelo subjetivismo, nostalgia, melancolia e combinação de vários gêneros literários, o modernismo português marcou o fim do neoclassicismo, instaurando um novo modo de expressão em Portugal e em toda a Europa. Portanto, pessoal, né, a partir dessa leitura, a gente pode perceber aí que apenas, né, as questões, as proposições 1 e 3, né, dizem respeito a esse movimento, portanto, né, modernismo Portugal. Então, primeiramente, ali nós temos, né, o modernismo em Portugal, que costuma ser dividido em duas partes: é a primeira geração, o orfismo, a segunda geração, o presencismo. Muito embora, né, alguns estudiosos, como a gente já viu até na questão 1 aí, considerem também como movimentos, né, o neorrealismo e o surrealista, né, o movimento surrealista e o movimento neorrealista, como vertentes, portanto, dessa onda de modernidade aí em Portugal. Né? Outro, a revista Presença, né, publicação literária de maior êxito durante os anos do modernismo, foi responsável por divulgar os ideais do presencismo, consolidando as conquistas dos escritores que representaram a primeira fase do movimento. Perfeitamente. Né? Nós devemos lembrar aí, portanto, né, da importância, né, dessas publicações, né, para a divulgação do movimento modernista. Isso se deu em todos os lugares onde o movimento aconteceu. Né? Aqui no Brasil, né, o movimento, no primeiro momento, né, tiveram algumas revistas de divulgação, assim como também os manifestos, né, que saíam nessas revistas, e também era um veículo, né, de promoção dos artistas, né, que compunham, né, porque eles colocavam os seus escritos aí nessas revistas. Em Portugal, da mesma forma, né, a revista Orfeu dá início aí ao movimento modernista em 1915, né, e ela tem uma continuidade, portanto, com a revista Presença, né, que vai inaugurar esse segundo momento do modernismo, né, denominado de presencismo, certo? Muito bem. Então vamos aí para a próxima questão. A questão de número 3, né? Estão entre os principais escritores do modernismo português, do orfismo ao surrealismo, ou seja, passando pelo orfismo, pelo presencismo,
pelo neorrealismo e depois chegando ali no surrealismo, né? Nós temos aqui como resposta correta a letra C. Fernando Pessoa, né, juntamente com Mário Sá Carneiro, aí começa o modernismo em Portugal. Né, o José Régio faz parte, né, do seu livro, né, um dos mais importantes aí da segunda geração, né, do presencismo. O Fernando Namora, né, com a sua obra extremamente hiperrealista, né, nós temos aí um exemplo disso, é o Trigo e o Joio, é um livro belíssimo, né, que se passa numa pequena cidade de Portugal, né, em que tenta se separar, digamos assim, de uma maneira quase maniqueísta, o bem e o mal. Né? E aí, por fim, o Alexandre O'Neill, que é um escritor que vai, né, beber dessa fonte, portanto, do surrealismo francês. Né, os demais escritores são também portugueses, né, mas todos fazem parte de outros movimentos literários. Né? Nós temos aí o Eça de Queiroz, né, como realista, né? O Eugênio de Castro aí, né, como simbolista e tudo mais, né? E por aí vai, o Almeida Garrett, né? Romântico, né? Então, temos que lembrar aí desses 4 escritores, né, representantes fortes do modernismo, portanto, em Portugal. 4 traz alguns fragmentos, né? Diz assim, o texto 1: ao longo do sereno Tejo, suave e brando, num vale de altas árvores sombrio, estava o triste almeno, suspiros espalhando ao vento e doces lágrimas ao rio. Né? É um trecho aí do Luís de Camões, né? Um trecho dos seus escritos ao longo do sereno. Né? Percebe aí a influência clássica, né? O Luís de Camões é um escritor do classicismo, né, português, né, do Renascimento. Então, nós temos ali representantes, né, da mitologia greco-romana, né, ele citando Almeno, ali, né, um personagem clássico. O texto 2, bailemos nós e a todas 3, ai, hermanas, só aqueste ramo destas auleanas, a quem for louçana, como nós louçanas. Se amigo amar, se aqueste ramo destas auelanas o errar bailar. Esta deu até uma coisa aqui, né? Esse texto é um texto do Aires Nunes, é uma cantiga de amigo, né? Escrita ali por volta do século XIII, né? Faz parte da crestomátia arcaica, e essa língua que está escrita aqui não é nem o português nem o espanhol, é o galego-português, né? Que foi a primeira língua utilizada pela literatura, né? Feita numa língua já neolatina, né? Não mais uma língua, não mais o latim, né? Que toda a literatura até ali mais ou menos por volta do século XI, né? Século XI, XII, era ainda escrita em latim, né? Sobretudo por representantes da igreja, né? Que dominavam a escrita. A escrita começou a se tornar algo também, né, acessível à nobreza, por exemplo, né, a literatura começa, portanto, a desvincular-se, né, desse meio religioso para ter uma literatura mais profana, né, que são, no caso, as cantigas trovadorescas, né, as cantigas de amor, as cantigas de amigo, como esta, e as cantigas satíricas de escárnio e de maldizer. Temos aí agora um outro texto do Fernando Pessoa, que diz: tão cedo passa tudo quanto passa, morre tão jovem ante os deuses quanto morre. Tudo é tão pouco, nada se sabe, tudo se imagina. Circunda-te de rosas, ama, bebe e cala, o mais é nada. Né? A gente percebe aqui também a ideia, né, do carpe diem, né, da questão da efemeridade da vida,
né, que a vida passa rápido, né, portanto é necessário aproveitá-la, né? Essa aí é uma visão também do Fernando Pessoa, do seu heterônimo, né, o Ricardo Reis, né? O Ricardo Reis era um neoclássico, né? Ele era extremamente influenciado aí pela literatura greco-romana. Por fim, né, nós temos aí o texto 4, né? Também outro trecho, né, do Camões, diz: os privilégios que os reis não podem dar, pode amor, que faz qualquer amador livre das humanas leis. Morte e guerras cruéis, ferro, frio, fogo e neve, tudo sofre quem o serve. É uma visão sobre o amor, né, que estaria acima de todo e qualquer poder. Né? O texto 5 agora. Ai, as minhas grandes saudades são do que nunca enlacei. Ai, como eu tenho saudades dos sonhos que nunca sonhei. Mário de Sá Carneiro, poesia, né? Então nós temos aí dois fragmentos, né, do Camões, um fragmento de uma cantiga trovadoresca e dois representantes do modernismo, Fernando Pessoa e o Mário de Sá Carneiro, né? Então a alternativa correta aqui, portanto, né, é a alternativa D. Né? Assinale a alternativa e contém textos de autorias de poetas do modernismo português. Portanto, nós temos aí o trecho do Fernando Pessoa e o trecho, né, do Mário de Sá Carneiro. Os outros, né, o Camões, representante do classicismo português, do Renascimento, e o Aires Nunes, né, é um trovador, né, da época do trovadorismo galego-português, né, do trovadorismo ibérico. Então, a questão 5 diz: estão entre as principais características da primeira fase do modernismo em Portugal. E diz assim a primeira proposição: tinha como ideal interrogar o sentido da existência humana. Seus principais representantes foram os escritores José Régio, Miguel Torga, João Gaspar Simões, Adolfo Casais Monteiro e Branquinho da Fonseca. O orfismo defendeu a liberdade literária e rejeitou a ideia de que a arte pudesse submeter-se a quaisquer princípios que não os artísticos, livrando-se assim do academicismo e do compromisso com uma literatura socialmente engajada. O orfismo apresentou uma nova poesia em que o homem e seu espanto de existir eram a principal temática. Houve uma ruptura com a literatura de feição simbolista e com a poesia de caráter histórico. O futuro, e apenas ele, interessava. A proposição 4, né? Dessa geração, fortemente influenciada pelo romance regionalista brasileiro de 1930, destacam-se os escritores Alves Redol, Manuel da Fonseca, Afonso Ribeiro, Joaquim Namorado, Mário Dionísio, Virgílio Ferreira, Fernando Namora, Mário Braga e Soeiro Pereira Gomes. A assertiva 5, né, diz assim: entre os principais representantes do orfismo estão Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros, Raul Leal, Luiz de Montalvor e o brasileiro Ronald de Carvalho. Né? Então, nós temos aí como alternativas corretas, né, apenas a alternativa A e a alternativa 5. Né? As assertivas, na verdade, né? 3 e 5. Muito bem. É isto, né? O que diz respeito aí ao movimento moderno em Portugal, né? A gente ainda vai falar um pouco mais sobre o Fernando Pessoa, né? Dentre todos os autores dessa geração, Fernando Pessoa é um dos mais importantes, né? Aliás, um dos maiores escritores em língua portuguesa, né?
até uma teoria, nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois, né, do supra-Camões, né? Camões era considerado o maior escritor de língua portuguesa. Há hoje críticos, né, que colocam Fernando Pessoa acima aí do Luís Vaz de Camões, né, o escritor dos Lusíadas. Então a gente vai abordar, né, um pouco mais a poesia dele, a questão da heteronímia, né, numa outra oportunidade. Então, sem mais para o presente momento, me despeço de vocês e até mais.